Olá a todos, hoje eu gostaria de falar sobre expanda a sua mente. Por que falar sobre expandir a mente? Uma pessoa que estudou comigo, que me conheceu numa época de mais dificuldade, acabou vendo um vídeo e se assustou, porque falou, nossa, como você mudou. E como você foi parar tão longe, e bem longe mesmo, tô morando do outro lado do oceano. Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Timidez, vergonha, corpo franzino. O que aconteceu? E para explicar o que aconteceu comigo e também fazer com que esse conteúdo seja aproveitoso para outras pessoas que possam ouvir ou que precisem fazer essa transformação na vida, que precisem mudar algo na vida, antes de começar, um agradecimento. Agradecer ao professor Marcos de Biologia, porque toda a mudança de mente que eu me lembre começou quando um dia na sala de aula estava entre os amigos e um dia o professor me fez uma pergunta e eu me encontrei numa situação onde eu podia... eu sabia a resposta da pergunta de letra. Eu podia responder a pergunta do professor, porque a resposta estava na ponta da minha língua. Porém, como eu tinha feito amizade com as pessoas legais, que não eram tão inteligentes, mas eram legais, gostavam de fazer bagunça, eu podia ou responder o professor, ou dar uma resposta torta ao professor para agradar aos amigos. E nesse dia, eu fiz uma péssima escolha e respondi querendo agradar os amigos e deixando assim o professor em uma saia justa. A aula deu-se continuidade, terminou a aula. Após a aula já era o intervalo, o professor, quando estava todo mundo saindo, o professor falou, espera um pouco. E ele não me disse muita coisa, ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse, você não precisa agradar todo mundo. Isso daí alugou um triplex na minha cabeça. E realmente, ali eu quis agradar aquelas pessoas que de fato não eram relevantes, não eram meus amigos, não ganhei nada com isso. A segunda coisa que fez eu mudar a mentalidade, alinhando com isso, de que a gente não precisa agradar todo mundo, é quando eu entendi aquele texto que a Bíblia fala que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Pegando apenas esse primeiro ponto, luz do mundo e o sal da terra. Isso foi o que Jesus disse àqueles que o seguem. Se você é a luz do mundo, se você é o sal da terra, então temos que parar e pensar na primeira coisa. Tem aqui uma luz. Se eu falar para essa luz, você agora é trevas, ela vai mudar alguma coisa? Não, ela continua sendo luz. Se eu falar agora, você não vai mais emitir esse brilho todo, você vai diminuir esse brilho. Não muda nada. Se eu falar para ele, agora você vai fazer o brilho só para o outro lado, não vai brilhar mais para o lado de cá, você vai brilhar para o outro lado. Não muda nada. Mesma coisa com o sal. Se você pegar o sal, você falar, tá, você não vai mais salgar. Muda alguma coisa? Se você pegar o sal e falar assim, agora você vai ser doce, vai mudar alguma coisa? Se você pegar o sal e falar assim, a partir de agora você não é mais um conservante. A partir de agora, se alguém colocar você para conservar alguma coisa, você não vai mais conservar. Vai mudar alguma coisa? Não. Aí Jesus continua o texto falando assim, o que adianta alguém acender uma lamparina e colocar debaixo da cama? Esse é o segundo ponto. Jesus nos chama para ser a luz do mundo e o sol da terra. E não tem nada que façamos que vai mudar isso, certo? Errado. Por quê? Porque se nós pegamos o exemplo que Jesus deu,
O que adianta você acender uma luz e colocá-la debaixo da cama? O que adianta você acender essa luz, então cobrir toda ela? Ela continua sendo luz, continua emitindo o mesmo brilho, continua fazendo a sua mesma função, porém, a visibilidade dela é menor. O que adianta eu querer a claridade aqui, quando eu acender a luz eu colocar ela debaixo da cama? O que a gente faz para agradar as outras pessoas? O que a gente está fazendo para nos agradar? Para agradar os nossos vícios, para agradar os nossos amigos? O que a gente está fazendo para agradar os nossos traumas? Eu tenho um sonho. Eu acredito que você também tem um sonho. E daquela situação que eu estava, era impossível de acontecer. Era fisicamente, humanamente, financeiramente, impossível. Jesus disse que nós somos como o sal da terra e a luz do mundo. Então eu decidi tomar posse disso. Aquele professor me disse que eu não preciso agradar a todo mundo. Muito obrigado, professor Marcos. Porque hoje eu sei que eu não sou feito da opinião do outro. O outro não pode me colocar debaixo da cama. Luz do mundo e sal da terra. Se Deus me fez para isso, eu vou cumpri-la. Mesmo que agrade a uns e desagrade a outros. A minha intenção não é essa. Minha intenção não é agradar, não é contar aquilo que você quer ouvir, o que outras pessoas querem ouvir. Não, eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus me chamou para viver. Se Ele me chamou para viver aquilo que as pessoas acham que é loucura, que é difícil, que é impossível, esse não é meu problema. Eu não vou acender essa lamparina e colocar debaixo da cama. Se Deus te chamou, se Deus te deu um chamado, uma missão, um compromisso, a sua vida é sua responsabilidade, mas o caminho, o propósito, o projeto, tudo isso está na mão de Deus. Então não adianta você querer fazer alguma coisa para ser mais legal com as outras pessoas, para fazer as coisas para ser mais engraçadinho, mais popular. Não, não é isso. É totalmente ao contrário. Se prepare, se capacite, se desenvolva, abençoar outras pessoas ou colocar frutos para abençoar outras pessoas se nós mesmos somos sementes que não foram germinadas. Estamos nos tratando como sementes no asfalto. Nós estamos nos tratando como a semente que caiu entre as pedras. Tivemos que nos preparar, nos alinhar com os propósitos de Deus. Fazer a vontade do Criador. Eu sou assim, eu nasci assim. Não, esquece isso. Pense o que é preciso fazer e faça. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Você não precisa agradar outras pessoas. Entende? Você não precisa... tá todo mundo fazendo assim, eu vou fazer assim também. Não. Você é a luz do mundo e o sal da terra. Para aqueles que perguntaram por que eu mudei tanto, eu aceitei ser a luz do mundo e o sal da terra. E que você também pare de tentar agradar outras pessoas, medo, sonho de outros, não. E comece a dar ouvido àquilo que Deus falou sobre você e lutar por aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque não importa, no final das contas, o que o outro falou para mim, o que o outro fez para mim, o que aconteceu. Não importa. Não importa o que eu fiz. O que adianta eu acender essa luz e colocar debaixo da cama? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero pedir para você, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.